Novas mensagens vazadas hoje do gabinete do ministro Alexandre de Moraes mostram que os Estados Unidos consideram a ordem de prisão do ministro contra Alan dos Santos uma perseguição por crime de opinião e que a Interpol considera perseguição política. Como assim, Deltan? Fica aqui que eu vou explicar pra você, mas se você não nos segue ainda, não deixa de seguir o nosso canal e curte o vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal possa chegar mais longe e fazer a diferença. E não esquece, assina o abaixo assinado pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vou deixar o link para você aqui nos comentários. Confere aqui comigo, essa é a nova matéria da Folha, com um título até muito generoso, que diz: mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Por que essa irritação? Vem aqui entender comigo. Dois juízes instrutores do ministro Alexandre de Moraes, um que atuava no Supremo Tribunal Federal, o Ayrton Vieira, você vai ter que memorizar esses nomes, eles vão aparecer muito nessas notícias daqui pra frente, e um outro ministro do TSE, que era o Marco Antônio Vargas. Essas mensagens que vieram à tona revelam o descontentamento do gabinete do ministro com a postura da Interpol e com os Estados Unidos em relação à atitude deles contra Alan dos Santos, ou seja, não contra Alan dos Santos, defendendo a democracia. Vamos dar uma olhada com a gente aqui. Em outubro de 2021, o Moraes determinou a prisão, mas mais do que a prisão preventiva do Alan dos Santos no Brasil, determinou também que houvesse uma difusão vermelha. O que é difusão vermelha? É o chamado alerta vermelho da Interpol. A Interpol é uma organização internacional de polícia e ela insere no sistema dela o que a gente chama de alerta vermelho, que é uma difusão para que a pessoa que consta naquele alerta, qualquer país do mundo saiba que existe uma ordem de prisão expedida contra ela. E até alguns dos países do mundo consideram aquele alerta vermelho como suficiente para prender a pessoa em seus territórios. Então o ministro Alexandre de Moraes determinou que houvesse uma comunicação para a Interpol, para que a Interpol fizesse uma difusão vermelha, fizesse um alerta em relação ao Alan dos Santos. E também pediu a extradição do Alan dos Santos para o governo dos Estados Unidos. E o que vai surpreender você é o que aconteceu na Interpol e nos Estados Unidos. E aí houve uma série de conversas entre o Ayrton Vieira, que era o braço direito do Moraes no STF, e o Marco Antônio Vargas do gabinete do Moraes no TSE. Essas conversas aconteceram aí em novembro de 2022. Inclusive, mensagens que surgiram foram mensagens que tinham sido inclusive encaminhadas do próprio ministro Alexandre de Moraes, que ele encaminhou para o juiz Marco Antônio Vargas, e o Marco Antônio Vargas encaminhou para o Ayrton Vieira, e parte dessas mensagens aí vieram à tona. E nessas mensagens estava escrito aqui: peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes estava cobrando a Polícia Federal para que, por sua vez, cobrasse a Interpol para que existisse o alerta vermelho contra o Alan dos Santos. Quer prender Alan dos Santos de todo modo. Não basta já ter emitido a ordem, ele estava cobrando porque queria que o Alan dos Santos fosse preso. E aí segue aqui a matéria da Folha, dizendo que, questionado pelo juiz Marco Antônio Vargas se a Interpol havia incluído o nome do blogueiro no alerta vermelho, o magistrado lotado no STF, o Ayrton Vieira, mandou um áudio explicando a situação. E ele disse basicamente o seguinte: o pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está lá em Lyon, que é a sede da Interpol, na França. E o pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente se recusou. E aí segue aqui: o escritório central da Interpol na França não incluiu o nome de Alan no alerta vermelho e deu a entender que a questão poderia ter viés político. Ou seja, a Interpol preza por só incluir alertas vermelhos, difusão vermelha, no seu sistema para que alguém possa ser preso, quando está segura da imparcialidade com que estão sendo conduzidas as investigações, os casos criminais. E no caso do Alan dos Santos, ela se recusou. Preste atenção, porque entendeu que poderia existir viés político, ou seja, porque entendeu que tinha ali fumaça de um fogo que consiste numa perseguição política contra Alan dos Santos. Até quem mora fora do país, até as instâncias internacionais, os organismos internacionais já estão reconhecendo a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Isso mostra a gravidade do que está acontecendo no Brasil e que tudo isso está começando a chegar ao cenário internacional. Já tinha começado quando vieram à tona os papéis do Congresso americano, e o Congresso americano, por meio da liderança conservadora, por meio da Comissão de Liberdade de Expressão, tomou uma atitude dura já, inclusive cobrando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que tomasse providências. E agora já vê também uma medida por parte da Interpol. Aí já viu também a repercussão em veículos jornalísticos internacionais, o que mostra que a pressão está aumentando. A água está começando a ferver em relação às gravidades dos crimes, dos absurdos, dos abusos que vêm sendo praticados no Brasil contra cidadãos por questões políticas. Vamos seguir aqui na matéria da Folha. O juiz também comentou no áudio que, até novembro de 2022, os Estados Unidos nem sequer responderam oficialmente ao pedido de extradição. E você vai entender que poderia ter sido feito, nós fizemos. Nós seguimos o trâmite, disse um dos juízes aqui.
Em outra mensagem, o juiz do TSE, o Marco Antônio Vargas, ele classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem. Ou seja, os organismos internacionais são de sacanagem. Então não é eles que estão de sacanagem. Aqui para ver quem que tá de verdade de sacanagem. Ayrton em seguida afirmou: com certeza. Por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Gente, um juiz que vai fazer as sentenças, as decisões contra o Alan dos Santos, chamando ele de idiota. Xingando, cometendo um crime contra a honra do Alan dos Santos. Não é aqui algo que pode ser comprovado, não é um fato criminoso, não tá fazendo uma apuração, não, tá simplesmente xingando. E aí são esses que são imparciais para emitir decisões contra o Alan dos Santos? Essa é a questão. É isso mesmo? Segue aqui para você ver, agora vem o maior absurdo da mensagem. Abre aspas. Dá vontade de mandar jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Fecha aspas, afirmou Marco Antônio Vargas. Isso é de extrema gravidade, essa postura beligerante de perseguição pessoal, de cogitar fazer coisas fora da lei. Isso aqui provavelmente não passou de um desabafo do juiz. Ele não teria meios para isso, ele não faria isso, mas mostra um pouco do espírito que existe no Supremo Tribunal Federal em relação à direita bolsonarista, que não é um espírito de imparcialidade. Aí que está a grande gravidade do que veio à tona. E aí o braço direito do Moraes do STF, o Ayrton Vieira, mandou um último áudio dizendo o seguinte: se eles quiserem te mandar embora, os Estados Unidos quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e deportam, e extraditam, dão um pé no traseiro, o nome que você quiser. Mas eles fazem o que eles bem entendem, com quem eles quiserem. Eles têm o tempo deles, os interesses deles. Esse é o problema todo, essa é a questão. Ele está praticamente cego aqui, está achando que o problema é o interesse americano e não o que está acontecendo no Brasil. O juiz ainda reforçou a leitura de que a mudança de governo no Brasil poderia facilitar o processo de extradição. Ou seja, trazendo aqui uma questão aqui de atuação política para trazer o Alan dos Santos. Não uma atuação jurídica, que estava sendo feita, mas uma atuação política, com uma última tentativa para trazer o Alan dos Santos. A Folha, em março desse ano, segue a reportagem, o governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não extraditaria o Alan dos Santos. Considera que o que está sendo feito contra o Alan dos Santos é uma perseguição por delitos de opinião, por crimes de opinião. Ou seja, estão criminalizando a opinião do Alan dos Santos, que, na ótica dos Estados Unidos, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou está protegido pelo direito à liberdade. É muito grave. Respira, pensa, para, reflete, deixa assimilar, porque isso aqui tudo é muito grave. Basicamente, o que a gente tem aqui constatado é que os Estados Unidos já olham para a atuação do ministro Alexandre de Moraes, no caso aqui do Alan dos Santos, considerando que ele está perseguindo crimes de opinião, coisas que estão protegidas pela liberdade de expressão. O ministro está violando, abusando do poder contra a liberdade de expressão de Alan dos Santos, perseguindo ele. A Interpol já dá uma conotação mais incisiva, dizendo aí que existem indícios de perseguição política e por isso ambos se recusaram a atuar contra Alan dos Santos. Até quando nós, no Brasil, vamos permitir os abusos do ministro Alexandre de Moraes, que nem a Interpol nem os Estados Unidos permitem? Até quando o Senado Federal vai permitir que quem defenda os brasileiros não seja o Senado contra os abusos do Supremo, mas seja a Interpol e seja os Estados Unidos? Até quando nós vamos ficar quietos? Até quando a maldade dos maus vai se espalhar por conta do silêncio dos bons? Me diz o que você acha aí nos comentários e não fique omisso. Por fim, um último pedido: assina o abaixo-assinado do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou deixar aqui para vocês nos comentários o link para você assinar.